Pronto, meninas. Começando a gravar a partir de agora. Boa tarde para quem está entrando. Contando aqui, hoje a gente está completando um ano, então contando aqui um resuminho desse um ano. E eu estou falando como eu me sentia incapaz e improvável para iniciar um qualquer coisa, tá? Até vamos fazer um churrasco, qualquer coisa. Me senti incapaz. Nunca me senti capaz de liderar nada. E. E aí, na igreja que eu era antes, a líder lá, ela me chamou ela para iniciar a liderança de uma célula. E eu falei, tá bom. Aí ela, ó, fazer uma célula de mulheres. Eu, não, mulher é muito chata, mulher tem muito mimimi, né? Eu falando assim, né? Mal sabia eu que esse era o projeto que Deus tinha na minha vida, né? Ministrar, né, e crescer junto com mulheres, né? O inimigo sempre quis fazer com que eu me afastasse disso, né? Primeiro, de ver a minha identidade, de conhecer a minha identidade, de saber quem eu era, né? Começa por, né, bem mais atrás do que isso. É, e graças a Deus, o nosso sim, todos os dias para o Senhor, o nosso sim ele faz a diferença na nossa vida e na vida de outras pessoas, né? Graças a Deus, quando a gente diz sim para o Senhor, ele faz milagres. É só a gente dizer sim que ele começa a fazer coisas maravilhosas. Então, eu quero agradecer todo mundo que está aqui, quem está aqui a primeira vez, quem está a segunda, décima, vigésima vez, e dizer que você é importante demais você estar aqui. Mesmo se você nunca falou nesse grupo nada, é importante demais você estar aqui, porque eu vejo como o o reino, ele funciona como um quebra-cabeça, né? Como uma manta, mesmo que, sabe aquela colcha de retalhos, né? Que cada uma ali é uma pecinha, é um pedacinho de uma manta, dessa colcha de retalhos, e a gente vai se completando, se complementando, né? Como eu já falei aqui numa reunião, eu tenho uma face de Jesus que a Lê não tem. A Lê tem uma face de Jesus que eu não tenho. E quanto mais eu me relaciono com outras pessoas, mais eu conheço uma face de Jesus que eu não tenho. E eu vou sendo aperfeiçoada e conhecendo mais essa face de Jesus que eu não conhecia, que eu não tinha, né? E isso é lindo demais. Eu sou formada em recursos humanos e eu sempre atuei com gestão de pessoas. Então, eu sempre amei trabalhar com gente, com pessoas. O meu profissional, ele é voltado para pessoas. E aí teve um momento da minha vida que o Senhor falou assim, então, sabe isso que você sempre amou trabalhar com pessoas? Mas eu tenho outros planos para você. É com pessoas, mas é para falar de mim. É para estar divulgando e falando de mim, contando, testemunhando do que eu já fiz na sua vida, do que eu estou fazendo, e dando espaço para outras mulheres também crescerem, testemunharem daquilo que o Senhor, do que eu estou fazendo na vida delas. Então, esse grupo, ele não é um grupo de discipulado, ele não é um grupo de novas convertidas, ele é um grupo misto. Tem mulher aqui de todo tipo de igreja, que eu nem sei. Pode ser que tenha mulher aqui que nem conhece Jesus, que está conhecendo, né? Hoje nós já somos mais de acho que 230, né? Às vezes entra um pouco, sai um pouco, então já nem sei agora exatamente quantas tem, mas na comunidade lá acho que já são quase 290, no grupo Filhas são 230 e pouco, se eu não me engano, e eu não consigo acompanhar, né? Quem são essas mulheres todas que estão entrando, eu só posso garantir que são mulheres, mas de onde são, qual é a igreja, eu não sei. Gente, eu vou dizer a verdade, pouco importa qual é a igreja, porque o objetivo é Jesus aqui, né? Então, o objetivo desse grupo, como eu falei, não é um grupo de discipulado, né? Um grupo de ensino da palavra. Não, nós aqui até compartilhamos a palavra, que é o principal. Mas nós falamos de Jesus. Mas não é um grupo que eu sei qual é a interpretação bíblica correta, e agora eu vou ensinar para você. Não, não é sobre isso. Nós temos revelação daquilo que o Senhor vai nos falando e muitas vezes nós compartilhamos aqui entre filhas, né? Mas não é um grupo, olha, esse aqui é a regra, esse aqui é a verdade, esse aqui que é o que você tem que fazer. Esse não é esse grupo, tá? Esse é um grupo realmente de crescimento de mulheres.
para a gente crescer juntas. E eu sei, às vezes eu recebo testemunhos no meu privado de muitas mulheres falando assim: olha. A partir desse grupo, eu voltei a gravar vídeos, eu voltei a trabalhar com isso, eu voltei a servir na minha igreja, eu voltei a fazer isso, eu comecei a evangelizar. Então, esse é o objetivo, que a gente não enterre os nossos talentos, mas que nós cresçamos em é, administrar, na administração dos nossos talentos, tesouros e tempo. Esse é o principal, nossos três T's: nosso tempo, nosso talento e o nosso tesouro. Nosso principal tesouro é Jesus. E os tesouros que ele nos concede ao longo da nossa estadia nessa terra, né? Tudo que ele nos dá é para que a gente administre da melhor forma possível. E eu queria compartilhar aqui com vocês uma palavra. Eu falei, é sobre gratidão, mas não só sobre gratidão. E você vai entender por que que eu estou dizendo isso. Eu quero ler aqui com você inicialmente em 1 Tessalonicenses 5 do 16 ao 18, que diz assim: 1 Tessalonicenses 5 16 a 18. Alegrem-se sempre, orem constantemente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E sabe por que que eu tô me emocionando aqui? Porque eu tô me emocionando mesmo. Mas é, enquanto eu estava lendo aqui, eu lembrei de um texto que eu separei aqui. E, e se nós sairmos dessa reunião aqui agradecendo a Deus por uma coisinha, que seja uma coisa, nós entendermos uma coisa importante aqui, que eu vou trazer aqui, isso vale de tudo. Vale todo esse ano de grupo. Essa reunião, esse encontro, não é só sobre gratidão sobre esse um ano que nós vivemos até agora, mas é sobre gratidão. E eu queria que depois você lesse com mais calma na sua casa, com tranquilidade. Eu não vou ler todos os versículos, porque são 72, se eu não me engano. Isso, 72 versículos, mas é Salmos 78. É riquíssimo para o que hoje nós vamos falar. Eu não vou ler ele inteiro, né? Mas eu queria que você lesse depois. Eu vou ler só alguns versículos do Salmo 78. Então, talvez você não vá conseguir me acompanhar, porque eu vou ler um, depois vou ler outro, eu vou pular um, depois vou pular para outro, tá bom? Mas leia depois na sua casa ele inteiro, porque ele é importante demais. Toda palavra, a gente não, eu não estou pulando um versículo ou outro, mas é porque não vai dar tempo de eu ler todo, tá? Mas toda palavra é fundamental para que a gente entenda, compreenda todo o contexto disso aqui. Mas aqui começa o Salmo 78 dizendo: Povo meu, ouça com atenção a minha lei, abra seus ouvidos para as coisas que eu vou ensinar. Ou seja, o Senhor está falando aqui, presta atenção, hein? Presta atenção que eu vou falar uma coisa importante para vocês. Eu vou ensinar uma coisa importante. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder. Isso aqui, esse salmo aqui, vocês sabem que os salmos não são todos de Davi, né? Esse aqui é um poema da família de Asaf, tá? Então, no 4 aqui está dizendo: preste atenção nessa história que eu vou contar dos milagres maravilhosos que o Senhor fez com seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Aí eu vou ler agora o 6. Assim, cada nova geração saberia a vontade do Senhor e ensinaria a geração seguinte para que sempre colocassem a sua confiança em Deus e nunca esquecessem dos seus grandes feitos, obedecendo fielmente os mandamentos do Senhor. Assim, eles não serão como os seus antepassados, rebeldes e teimosos, infiéis a Deus por causa do seu coração sem fé. Pulando agora para o 11, esqueceram os grandes feitos de Deus e os maravilhosos milagres que ele fez diante do povo de Israel. 13. Depois dividiu as águas do mar para os israelitas passarem. No 14, durante o dia ele guiava o povo com uma nuvem e à noite com uma coluna de fogo. No deserto abriu as rochas e deu ao povo muita água para beber, como se a água brotasse de uma fonte. Pulando para o 18.
Em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná. Preste atenção, foi por isso que eu estava chorando aqui enquanto eu estava lendo 1 Tessalonicenses. Reclamando do maná e pedindo comida de que gostavam. Reclamaram contra Deus, resmungando: será que Deus é capaz de nos dar uma comida gostosa aqui no meio do deserto? Aí eu vou finalizar aqui a leitura do 78 no versículo 57. Cometeram, preste atenção, que isso é importante para nós hoje. Cometeram os mesmos pecados da geração anterior. Desviaram-se do caminho certo como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo. Você sabe qual é o significado de pecado? Errar o alvo. E aqui, Salmo 78, 57 diz: cometeram os mesmos pecados da geração anterior, desviaram-se do caminho certo como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de termos acesso a essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de acertarmos o alvo. Te agradecemos, Senhor, porque nós temos a oportunidade de termos tantas versões da Bíblia, de termos a Bíblia física, a Bíblia online, estudos da Bíblia, ministrações na internet, tantas e tantas coisas que nós temos acesso à tua palavra, Pai. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Senhor, porque nós estamos num país livre, num país que não vive perseguição religiosa a ponto de não podermos ler a tua palavra. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade mais uma vez de sermos aquelas que acertam o alvo, aquelas que não têm arcos defeituosos e flechas que não acertam o alvo. Mas nós queremos ser as mulheres que acertam o alvo, que investem no lugar certo, que gastam, investem o seu tempo no reino, que investem o tempo naquilo que o céu está fazendo, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor tem nos dado, Pai, muitas e muitas oportunidades. Senhor, e nós pedimos perdão porque tantas vezes nós temos desperdiçado essas oportunidades. Mas hoje, Pai, nós queremos fazer uma aliança contigo, Pai. Senhor, abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor. Abre, Senhor, nós queremos ver, Pai. Senhor, aquilo que nós estamos errando, não, Senhor, para nos sentirmos culpadas e condenadas, Senhor, mas para que nos arrependamos e mudemos a rota, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos mudar a rota, nós queremos a metanoia, mudança de mente completa e definitiva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, agora que eu tô pensando, eu fiquei mocinha esses dias. Vocês entendem esse termo, né, mocinha? Fiquei mocinha ontem e já sou mocinha há uns anos já, né? Alguns aninhos. E aí ontem eu fiquei mocinha de novo e aí a gente fica ainda mais sensível. Mas não tem a ver somente com isso, né? Tem a ver com um temor no meu coração em relação a essa palavra. Eu não sei se você está entendendo o que eu já li aqui, mas o que o Senhor quer ministrar aqui no nosso coração hoje. O povo de Israel, ele foi ingrato com tudo que o Senhor fez, todos os milagres e maravilhas que o Senhor fez, e foram muitos. O Senhor resgatou aquele povo da escravidão. O Senhor deu maná, o Senhor deu água, e fez água surgir da rocha, brotar da rocha. O Senhor fez tantas coisas, mandou nuvem, mandou coluna de fogo, e aquele povo reclamava, e reclamava, e reclamava. Mas eu não estou falando só do povo de Israel. Eu estou falando de nós também. Estou falando de quantas vezes nós estamos caminhando com tantas bênçãos, com tantas coisas boas que o Senhor tem feito na nossa vida, e nós continuamos reclamando, murmurando. E, Ana, mas você não falou que era sobre gratidão? É, calma que eu vou chegar lá. Mas você está entendendo que a murmuração, ela é ali o oposto, né? Da gratidão.
A reclamação, a murmuração é o oposto da gratidão. Então, primeiro, eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso. Você entendeu que o objetivo aqui era: eu estou fazendo tudo isso, o Senhor estava fazendo tudo isso, não eu, né? O Senhor estava fazendo tudo isso que ele fez com o povo de Israel, para que o povo de Israel contasse para as próximas gerações, e as próximas gerações, é, eles não tivessem, assim, uma história contada de uma coisa que aconteceu com uma pessoa. Foi assim, generalizado. O povo de Israel viu aquelas bênçãos acontecendo e claramente assim, não é uma coisa que aconteceu na minha família lá atrás, assim, e não, aconteceu com todo mundo ali. Todo mundo foi testemunha do que estava acontecendo. Todo mundo foi beneficiado daquilo ali. Mas eles preferiram olhar para as cebolas do Egito e ficar com saudade da cebola do Egito, quando eles tinham maná diariamente. E sabe quando a palavra diz que a gente precisa, lá em Mateus, que a gente precisa, basta cada dia o seu mal, e que a gente precisa pedir pelo pão de cada dia, aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, a gente muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas o meu marido ainda não se converteu. O meu marido ainda não está caminhando comigo dentro da mesma visão. Nossa, os meus filhos ainda estão rebeldes. Ana, mas eu ainda estou tentando engravidar há tanto tempo e eu não consigo. Ana, você não sabe, é porque você parece aí que a tua vida está toda bonitinha, você está tendo, tá vendo, vivendo milagres e tal, mas você não sabe da minha vida, Ana. Você não sabe há quanto tempo eu estou pedindo a Deus um filho. Você não sabe há quanto tempo eu estou aqui orando para que o meu marido se converta, que os meus filhos voltem para o caminho do Senhor. Você não sabe, Ana, quanto tempo eu estou vivendo essa doença aqui, pedindo cura. Você não sabe, Ana. Mas sabe, o que eu quero reforçar nessa tarde é que nessa terra, nesse mundo, a gente sabe, nesse mundo nós temos aflições. Mas esse não é a resposta para que a gente se conforme com as coisas. Não é sobre se conformar, mas é sobre ser grata por aquilo que o Senhor já fez. E ele já fez muita coisa. Ele já realizou muita coisa. Sabe, quando eu olho para trás, não somente para a minha vida, mas para o povo de Israel, quantas coisas eles viveram e a partir disso, quantas coisas eu pude viver, você pôde viver. Porque alguém se sacrificou, porque alguém. Aí eu digo assim, não somente, tão somente que isso é algo muito grande, mas o sacrifício de Jesus na cruz, mas além desse sacrifício que foi o maior sacrifício, que ninguém pode fazer esse mesmo sacrifício, ninguém vai fazer, ninguém fez, nunca vai fazer algo parecido com isso, de dar a sua própria vida para nos redimir, para nos salvar. Mas ele nos resgatou, e como alguma vez eu já falei até aqui, eu tinha uma visão muito superficial da graça de Deus, no sentido de olhar aquilo que o sacrifício de Jesus na cruz como uma coisa mediana, assim, foi para alguém. Foi para alguém que cometeu violência com outra pessoa, foi com alguém que agrediu, né, é, uma criança, foi para alguém que assassinou alguém. Ah, foi para essas pessoas que fizeram grandes coisas, coisas grandes, ruins, né? Não, a graça de Jesus, ela cobriu os nossos pecados, todos os nossos pecados, do pequeno, pequeno, entre aspas, ao grande. Porque todos os pecados erram o alvo. O pecado, como eu falei, é errar o alvo. A raiz o objetivo, não, o significado da palavra pecado é errar o alvo. E quantas vezes nós estamos errando o alvo em pequenas e grandes coisas no nosso dia, mas a gente continua achando que, nossa, Jesus morreu para salvar o mundo. A gente sabe disso. Mas o mundo sou eu também.
Ele morreu para me salvar, resgatar a minha vida. E eu vou dizer, todas as vezes que eu lembro de onde Jesus me tirou, e talvez você tenha aí a sua história. Eu não sei se a sua história foi pesada, se você nasceu em berço cristão, ou se você viveu muito tempo no mundo, eu não sei. Mas se você for olhar para a sua história sem Jesus, pensa aí na tua história sem Jesus. Que tristeza que seria a tua história sem Jesus. Aí a gente olha e fala assim: meu Deus, falta tanta coisa que na minha vida, tá faltando acontecer isso, faltando acontecer aquilo. Mas peraí, pensa na tua história sem Jesus. Onde você estaria? Como você estaria? Uma mulher rixosa, chata, reclamona, brigando por tudo. Não que a gente não tenha ainda que se libertar de algumas coisinhas dessas aí, né? Que a gente ainda tá meio chata, reclamona, né? Mas, sabe, você era uma mulher ciumenta, que não podia ver ninguém, assim, que você se apegava àquela pessoa como se essa pessoa fosse a pessoa da sua vida. Tô dando exemplos aqui, mas pensa aí nos teus exemplos, naquilo que você era. E porque pela graça de Deus, ele te redimiu, te resgatou da escravidão, do pecado e da escravidão de uma vida em que não há mudança. Porque a mudança do mundo, ela é muito superficial. Inclusive, quando a gente diz assim, quando a gente ouve alguém falar assim, você precisa olhar para dentro, você precisa olhar para dentro de você. E quando a gente olha para dentro de nós, é muito superficial. Porque quem é que vê a nossa podridão, né, os nossos erros, da forma realmente que nós somos? E essa reunião aqui não é para te acusar, te condenar, falar o quanto você é pecadora, não é isso. Mas é para que a gente olhe para de onde a gente saiu e possa agradecer a Deus por aquilo que ele fez, faz e fará. E quando muitas vezes a gente olha assim, meu Deus, como Pedro foi capaz de negar Jesus depois de andar com ele, ver todos os milagres que ele fez. É ou não é? Às vezes a gente pensa isso. Como é que Judas foi capaz de trair Jesus, entregar Jesus, depois de viver milagres ao lado dele? Aí a gente pensa assim, né? Jamais eu faria isso. E Eva? E Eva? Como é que Eva desobedeceu num nível desse? Tava tudo bem no Jardim do Éden. Para que que ela foi comer daquele fruto proibido, aquela fruta proibida? Eu jamais faria isso. Mas pensa aí. Pensa aí as coisas que você fez e está fazendo ainda. Muitas vezes você ainda faz. Quantas vezes a gente nega Jesus na frente de pessoas? Quantas vezes a gente atrai Jesus? A gente troca Jesus por moedas. Quais são as moedas de prata que às vezes a gente tem trocado Jesus, né? Às vezes a gente tem trocado Jesus pela Netflix, é, sei lá, por um prato de comida muito gostoso. Sei lá, gente, eu não tô falando que nada disso é pecado, tá? Tô falando que nada disso é pecado. Mas eu tô falando que muitas vezes a gente coloca isso como prioridade na nossa vida, a gente coloca isso num lugar que isso não deve estar na nossa vida, né? Numa posição que faz com que a gente olhe para Jesus como coisa secundária. Como algumas vezes eu já falei aqui, solução dos nossos problemas. Quem nunca? Quem nunca tire a primeira pedra, tá? Quem nunca já pode, tipo, pega uma pedra aí e já pode atirar em mim. Quem nunca estava triste, teve um problema na vida, na família, teve uma desilusão amorosa, ou teve um problema com o marido, com o filho, no trabalho, qualquer coisa, e precisou ir na loja americana, precisou, entre aspas, né? Loja americana, não sei se em todo lugar que tem loja americana, mas loja americana, no mercado, e pegar uma barra de chocolate, de M&M's, ou comprar umas coxinhas, um salgadinho, uma pipoca, pra, tipo assim, tentar ficar bem. Quem nunca fez isso, gente? Se você nunca fez isso, parabéns. Você nunca errou algo.
Porque, olha, eu vou dizer, eu já fiz isso muitas vezes. Ana, mas isso é pecado? O pecado não tá aí. O errar o alvo é eu encontrar fora de Jesus uma resposta que ele tem, que ele é. Quando eu busco uma resposta fora de Jesus, sim, esse é errar o alvo, né? Então, quantas vezes nós trocamos coisas? A nossa alegria muitas vezes esteve em estar com pessoas. E é ótimo, sim, realmente, estar com pessoas nos deixa bem, feliz, alegres. Mas Jesus é o primeiro. E tem uma música muito antiga que falava: se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Se ele não for o primeiro, ele não precisa ter outra posição. Só vale ser o primeiro. Imagina, se eu, assim, ó, você é minha melhor amiga. Aí é o meu aniversário, e aí você veio de outro país só para passar o aniversário comigo. E aí, no meu aniversário, tem várias pessoas desconhecidas, assim, que eu conheço há uma semana. Não tem ninguém que eu conheço há mais de uma semana naquele lugar. Aí eu falo assim: eu amo você, minha amiga, que veio lá de outro país. Nossa, você veio aqui só para comemorar meu aniversário. Mas aí, na hora de dar o primeiro pedaço do bolo, eu dou para uma pessoa que acabei de conhecer e que eu, né, conheço há menos de uma semana. Aí, de que vale eu falar que eu amo você, que você é minha melhor amiga? Tô dando um exemplo bobo, tá, gente? Com o primeiro pedaço de bolo. Mas pensa em qualquer outra coisa. Não adianta o nosso discurso dizer que a gente ama, em primeiro lugar, são as nossas atitudes, o nosso coração que revela, né? Então, quando o povo aqui de Israel, ele esqueceu daquilo que o Senhor fez, né? Como eu li aqui, em seus corações, eles deliberadamente colocaram Deus à prova, reclamando do maná e pedindo comida de que gostavam. Reclamaram contra Deus. Reclamaram contra Deus. E olha, quantas e quantas vezes, isso é muito sutil. Isso é muito sutil. Muitas vezes a gente não percebe que está fazendo isso. Sabe, a gente não percebe que a gente tem muitos motivos para agradecer. E o motivo para agradecer, ele não está em uma bênção que o Senhor faz hoje na minha vida. Também, mas ele está em tudo que o Senhor já fez por mim. Se o Senhor não fizer mais nada por mim, ele já fez muito. Você já pensou nisso? Se o Senhor não fizer mais nada por você, a partir de hoje, nada de bom acontece na sua vida. Você já pensou nisso? Imagina, a partir de hoje, nada bom acontece na sua vida. A tua respiração, você não consegue respirar bem, você não consegue andar direito, você não consegue se comunicar, você não consegue ouvir direito. Todos os problemas começam a acontecer com você. Acontece mais nada de bom na sua vida. Você perde o emprego, tudo acontece de ruim. Mesmo se isso acontecesse, você já tem tudo. Você já parou para pensar nisso? A salvação foi o presente, foi um presente precioso. Mas nós temos um presente ainda mais precioso. Ele nos salvou, mas ele é o presente. E essa ministração é um lembrete do céu para que a gente viva esse presente do Senhor e seja grata a esse presente, sabe? Que nós não sejamos aquelas que o Senhor fala, olha, aquelas mulheres lá, aqui como Salmo 78, 57 que eu li, elas cometeram os mesmos pecados da geração anterior. Elas desviaram-se do caminho certo, como um arco defeituoso, cujas flechas nunca acertam o alvo. Que nós não sejamos essas mulheres, mas que sejamos as mulheres que
são gratas por aquilo que já têm: o Senhor, a salvação, a graça, a vida. Eu vi um vídeo esses dias que me marcou muito. É, o vídeo fala, uma mulher falando que o inimigo, ele não se multiplicou ao longo dos anos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas pensa, olha só, gente, olha que coisa incrível. O inimigo, ele não se multiplicou ao longo dos anos. O número deles é o mesmo. Então ele precisou agir com estratégia. E qual é a estratégia do inimigo? Ele não é onisciente, onipotente, onipresente, como o Senhor é. Está em todo lugar, sabe tudo e pode tudo. Ele não é isso. Ele não tem esses atributos. Porém, eu digo porém, porque isso faz um estrago quando nós não nos posicionamos. Ele consegue muita coisa quando a gente não sabe o poder e a autoridade que nós temos. Como filhas, como comissionamento que Jesus nos deu lá em Mateus e nos outros evangelhos também: ide, fazer discípulo, e ele fala, agora eu não vou ler Mateus, não, é Lucas, acho que é Lucas 10:19, para eu não tirar nenhuma palavra ou colocar nenhuma palavra. Peraí, deixa eu só confirmar, 19:10 ou 10:19? É 10:19. Ó, eu vou ler aqui. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo. Sabe para quem ele está falando isso aqui? Os discípulos. Ele está falando isso para a gente também. Então, receba essa autoridade. Se você não tem essa convicção, receba essa autoridade. Eu lhes dei autoridade sobre as forças do inimigo para pisar sobre serpentes e escorpiões. Nada fará mal a vocês. Contudo, o maior motivo de alegria não é que os demônios obedecem a vocês, mas que os seus nomes estão registrados nos céus. Então, eu li o 19 e o 20, tá? O Senhor nos deu poder e autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então, o poder que o inimigo tem, nós temos poder sobre ele. Ele tem poder? Tem. Mas é o poder que nós entregamos a ele. Então, toda vez que a gente acredita que ele vai fazer, ih, o nosso inimigo está furioso, e ele vai fazer isso e vai fazer aquilo, pronto. Aí está feita a festa, né? Então, finalizando esse vídeo que eu estava falando, qual é a estratégia que o inimigo usa? Ele conhece a minha tataravó, a minha bisavó, a minha avó, a minha mãe, eu e as minhas próximas gerações. E o que que ele faz? Ele usa das mesmas armas de geração em geração, as mesmas estratégias. E por isso a importância de, como eu li aqui em Salmo 78, da gente ser grato e passar isso de geração em geração. Eu falo tanto aqui nesse grupo sobre contar testemunho, porque contar testemunho não é a gente simplesmente, tipo assim, ó, tô contando para te animar. Se fosse só isso, já seria muito bom, né, para te animar. Mas um testemunho, o que que é contar uma história? Né? O que que é contar uma história? Eu tô dizendo aquilo que aconteceu e aí eu tô falando assim, olha, vamos dizer, eu vou dar um exemplo aqui. Ah, minha avó falava que, olha, uma vez eu estava. Agora não, testemunho bom, né? Tô falando uma coisa que aconteceu, uma história. Ah, olha, uma vez eu estava no ônibus, primeiro exemplo que me veio à cabeça. Uma vez eu estava subindo no ônibus e o motorista não viu eu subindo no degrau do ônibus e ele avançou. Ele acelerou com o carro e eu quase que fui atropelada ali no ônibus, eu não consegui subir. Se eu não tivesse atenta, um exemplo.
Aí a minha avó me conta isso com qual objetivo? Ela está me contando uma história do passado para que no meu presente, no meu futuro, eu não caia, para que eu esteja atenta e não tenha o mesmo problema. Então, um testemunho, ele, além de contar, né? Olha, ser uma atenção, presta atenção nisso aqui, para você não fazer isso aqui, ou para você fazer isso aqui. É o Senhor também falando, eu quero fazer de novo, eu vou fazer de novo. Então, quando eu conto um testemunho, eu estou passando adiante aquilo que o Senhor está fazendo na minha vida, aquilo que Ele fez na minha vida. Então, para de se envergonhar da sua história. Para de se envergonhar daquilo que o Senhor fez na sua vida. Porque os testemunhos, eles contam para as próximas gerações aquilo que o Senhor fez e apontam para a glória de Deus, apontam para Jesus. E é, eu eu falei, para finalizar o vídeo, então, para finalizar o vídeo, a estratégia do inimigo é agir de geração em geração nas famílias. Aqui, eu não estou falando de maldição hereditária, existe, não existe, não estou falando sobre isso agora, tá? Estou falando assim, o inimigo conhece lá a tua geração, lá desde sei lá quando. Ele conhece. Ele conhece por quê? Um deles está aqui, o outro está ali, a palavra diz que ele está ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Então, ele está ao nosso derredor. Os anjos estão aqui também. Eles ouvem, eles veem, eles nos ministram, eles nos protegem, eles trazem respostas. Mas o inimigo também está por aqui. E ele está vendo você com medo de determinada situação. Aí o que que ele faz? Ele faz você lançar esse medo também para sua filha, para o seu filho. Não, não faz isso. Aí vamos dizer, esse exemplo que eu dei, exemplo que não foi verdade, tá? Exemplo, esse exemplo que eu contei aí que minha avó falou de quando ela ia subir no ônibus, o motorista avançou e ela quase caiu. Aí eu fiquei com aquela imagem na minha mente como quando criança e eu não ia mais querer subir em ônibus. Eu ia ficar com medo de subir em ônibus. Eu tô contando um exemplo bem bobinho, pequeno, né? Mas pensa aí nas coisas da sua vida, da sua trajetória, que o medo foi implantado em você, de geração em geração. Existem várias coisas que eu ouvi ao longo da minha vida e que eu precisei romper em relação ao medo. Muitas coisas. Hoje, depois de ficar frente a frente com a morte, algumas vezes, eu já não tenho tanto medo de muitas coisas. Mas eu fui criada com medo. Eu era a pessoa mais medrosa da face da Terra. Muito medo de tudo. Eu tinha medo de falar, eu tinha medo de agir, eu tinha medo de pensar, eu tinha medo de tudo, gente. Tudo que vocês possam imaginar, eu tinha medo. Então, às vezes, a gente está vivendo o medo da mãe, da avó, da bisavó, da tataravó, e a gente não avança e não conta coisas. Aí, por exemplo, você ouvia da sua avó, da bisavó, não fica contando a sua vida, não, porque vai dar inveja em todo mundo. É ou não é? Antigamente falavam muito isso, né? Aí, o que que acontece? Você leva isso também para o testemunho. Você não conta também seus testemunhos porque vão ficar com inveja de você. Eu lembro que a minha avó falava assim, minha avó e a minha mãe também falava assim isso para mim. Eu cresci numa família assim que nunca teve condições financeiras, né? Cresci assim, sem condições financeiras. Então, a minha mãe, a minha avó falava assim para mim. Eu não entendia, aconteciam algumas coisas comigo, algumas pessoas, assim, às vezes implicavam comigo, tipo, faziam algumas coisas no trabalho, na escola, e eu não entendia, assim, porque agora eu não tô me fazendo de boazinha, mas eu realmente era uma menininha boazinha, sabe? Na minha infância, na minha adolescência.
E eu não entendia por que que as pessoas assim agiam mal comigo. E aí a minha avó e minha mãe falavam assim: é, as pessoas têm inveja de você. Aí eu falei assim: inveja de mim? O que que eu tenho para as pessoas terem inveja de mim? Aí essa frase me marcou. A minha mãe falava assim: você não precisa ter dinheiro para as pessoas terem inveja de você. Quem você é, as pessoas têm inveja de quem você é. Só que isso é verdade, gente. As pessoas têm inveja do que nós somos. Não é só do que nós temos. Mas isso gerou um medo em mim de falar daquilo que eu tinha de bom. Então, às vezes eu me calava ou eu não contava alguma coisa, sabe, um testemunho, porque eu tinha esse medo que as pessoas iam me invejar, sabe? E às vezes, eu estou dando esse exemplo porque às vezes foi isso que você ouviu, ou uma outra coisa parecida, né? Que não, ó, não fica falando da sua vida, não, que tem invejoso por aí, né? Os invejosos vão ser quê? Mas olha o que a palavra de Deus está nos direcionando. Eu preciso, vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante. Salmo 78:4. Vou lhes contar essas coisas para vocês poderem passar adiante a história dos milagres maravilhosos que o Senhor realizou e do seu grande poder, contando aos seus filhos e netos. Aqui está falando filhos e netos. Gente, mas é só filhos e netos que a gente precisa fazer isso? Quem está ao nosso redor, a gente pode edificar a vida de outras pessoas, né? E esse vídeo que eu tava vendo me chamou muita atenção nesse sentido de que, às vezes, aquilo que o inimigo tenta fazer, ele vem fazendo de geração em geração, tentando lançar medo em diversas áreas da sua vida, tentando te paralisar e fazendo você ser uma mulher reclamona. A gente está falando hoje aqui sobre gratidão. E às vezes você aprendeu com a sua mãe, com seu pai, com a sua avó, com a sua tia, com quem você cresceu, com a sua irmã, enfim, eu não sei. E aqui o objetivo não é colocar culpa em alguém. É só para que você olhe para a sua própria vida agora e se identifique de alguma forma, né, com isso. Foram construídos muros na sua mente, fortalezas na mente, de mentiras. Que, por exemplo, às vezes não são coisas tão claras. Tipo assim, você não vai poder crescer na vida. Às vezes não foi uma coisa assim tão clara, mas às vezes você recebeu sinais na sua mente de que você não podia crescer, que você era o máximo que você podia era isso aqui. E aí você não rompe em algumas áreas da sua vida por isso. Porque você viu que a sua avó era assim, a sua tataravó era assim, a sua mãe era assim. Então você não pode ser. Você tem assim, você tem medo de romper porque quem tem dinheiro, um exemplo, quem tem dinheiro é ladrão. Antigamente a gente ouvia isso, né? Rico roubou. Ou veio de família muito rica, ou roubou, né? Então, às vezes, a gente vai crescendo com esses conceitos na nossa mente. E aí isso vai nos impedindo de avançar em áreas da nossa vida, né? E essas pessoas que nos passaram, muitas vezes nós somos essas que estão também repetindo isso agora, para filhos, sobrinhos, netos. Então, essa ministração é um despertar. Eu quero ler com você aqui Isaías 58:12, que diz assim: os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Chega dessa história. Agora a gente vai derrubar esses muros, essas fortalezas que foram construídas na nossa mente de murmuração, de reclamação. A gente cresceu ouvindo reclamação. Ó céus, ó vida, ó azar.
Você conhece isso? Ó céus, ó vida, ó azar. Acho que era um desenho animado, né? É, e é uma geração, a gente cresceu numa geração que, ó céus, ó vida, ó azar, que vê tudo a parte ruim que tem na parte boa. A gente consegue achar problema e defeito no que tem de bom. Como é que pode? O povo no deserto via problema no maná. Ah, todo dia eu tenho que comer essa comida. Comida vinha pronta ali para eles. Todo dia eles tinham a provisão, mas eles arrumaram um jeito de reclamar. Eles estavam escravos e agora eles estavam andando no deserto para a terra prometida, mas eles encontraram um jeito de reclamar. Eles estavam escravos. Lembra aí, a tua vida, a minha vida, nós temos alguma coisa que acontecia no passado, que não acontece mais, e que a gente fica assim, ah, eu vou dar um exemplo aqui, gente, meu. Vou dar um exemplo meu aqui. Bem vulnerável. Muitas vezes na minha vida. Algumas de vocês já ouviram eu contar isso, né? Eu estou divorciada, né? Eu já fui casada. E o meu casamento teve muita agressão física, né? De todo tipo de agressão. Mas, depois que eu me separei, eu olhei para trás e falei, ai, pelo menos eu era casada. Gente, pelo amor de Deus. Você tá entendendo? Você entendeu o nível de reclamação aqui? Eu consegui sair da escravidão daquele casamento onde eu sofria violência. Eu consegui livramento daquele casamento. E aí agora eu estou livre. Não agora, tá, gente? Agora, graças a Deus, eu já tenho consciência, eu agradeço a Deus. Deus, obrigada, Jesus, tá? Mas durante muitos anos, já tem quase 9 anos, se eu não me engano, 9, já fez 9, que eu me divorciei. Quantas vezes eu olhei pra trás e falei assim, nossa, pelo menos eu era casada. Agora eu tô meio encalhada, solteirona, que todo mundo acha que tem algum problema na vida porque não casou, então tem problema. A sociedade pensa isso, né? Você tá entendendo que a gente vai vivendo essas coisas, olhando para trás e pensando, por que que eu não fiquei lá naquele lugar? Agora, em nome de Jesus, vamos fazer aqui um combinado? Vamos dar um basta nisso? Nesse passado que a gente não tem, acabou. Esse passado que a gente precisa dizer, graças a Deus que eu não tô mais lá. Graças a Deus eu não tô mais lá. E a gente precisa agradecer a Deus pelos livramentos. A gente precisa agradecer a Deus por Ele ter nos livrado de tantas coisas. Eu, se o Senhor, eu creio que Deus tem plano de família para minha vida. Eu creio que Deus tem. E para todas vocês também que pedem isso a Deus. Eu creio que Deus tem plano de família. Porque família é um projeto de Deus. Isso não é uma frase de efeito. Família é um projeto de Deus. Então, Deus tem planos de família. Agora, a gente não pode. Eu creio que Deus tem isso. Mas se Deus falar assim, olha, não tem, vamos dizer, dá um exemplo aqui, que Deus vai falar assim, que Deus fale para mim, não tem ninguém, você vai ficar solteira pro resto da vida até eu voltar. Amém, Deus. Eu não vou entrar em qualquer buraco para voltar para aquele passado que eu já tive. Porque o Senhor me libertou daquele passado. O Senhor me livrou das mãos do inimigo, no caso, né? Então eu preciso olhar para trás e dizer: obrigada, Jesus, pelo livramento. Então, hoje, como eu li esse texto aqui em Isaías 58:12, vocês serão, e eu vou, ó, temos agora aqui 20 mulheres, comigo são 20.
Eu vou olhar, eu vou ler esse versículo de novo e falar o nome de cada uma de vocês. Os seus filhos vão reconstruir as velhas ruínas e restaurarão os alicerces antigos. Vocês serão conhecidas como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Alexandra, Fernanda, Rafaela, Thaís, Carla, Monique, Dona Fátima, Eliane, Márcia, Pati, Fernanda, Cássia, Elizabeth, Juliana, Ana Vilela, Jéssica, Emily, Andréa Vitorino, Andréa Moraes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E outro texto que eu quero ler com você é Neemias 2,17, que diz assim: Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. O Senhor, ele tem reconstrução para cada uma de nós. Mas nós não seremos aquelas que ficarão paradas, sentadas, esperando alguém reconstruir, não. Nós vamos levantar e vamos quebrar tijolo por tijolo por tijolo dessas ruínas, daquilo que foi construído em cima de medo, daquilo que foi construído em cima de pensamentos destrutivos. E nós vamos reconstruir. Reconstruir o que, Ana? Gratidão. A nossa base vai ser gratidão. Porque eu não sei se você lembra, mas quando Jesus ele foi multiplicar pães e peixes, ele rendeu graças, ele agradeceu por aqueles pães e peixes, aqueles 5 pães e 2 peixes que tinha na mão dele, e aquilo foi multiplicado. Você sabe o que que isso está nos ensinando? Agradece que o milagre acontece. Até rimou. Agradece que o milagre acontece. A reclamação, a adoração e a gratidão, ela é um ato de adoração a Deus. A gratidão, grava isso, a gratidão é um ato de adoração a Deus. E o que que a reclamação é? Você vai falar misericórdia, Ana. Mas é. A gratidão é um ato de adoração a Deus. E a reclamação é o quê? Um ato de adoração ao capeta. Você quer adorar o capeta? Tô falando, eu não tô falando só para te assustar, não. Então, é para realmente a gente ser sacudida com isso. E a gente, isso ficar na nossa mente. E com isso, ficar na nossa mente não para ficar paralisada com isso, ficar com medo. Não, é para que eu me mova diferente. Para que eu haja diferente. Para que eu agradeça. Sabe? E hoje eu tive tava de manhã acompanhando meu pai em alguns exames, né? Que ele tá aqui em Santa Catarina. Estava acompanhando ele em alguns exames e ele, eu acho que eu tô com alguma coisa mesmo. Eu falei, pai, ele não é cristão, né? Então eu tava falando, pai, agora eu não tô falando só da Bíblia, não, mas até os médicos falam que quando a gente fica, tipo, achando, sentindo, a gente tá, a gente tá fazendo de alguma forma com que o nosso corpo, ele faça com que aquilo aconteça. Se eu tô acreditando que eu tô doente, daqui a pouco uma hora eu tô, às vezes eu nem tô, mas uma hora eu fico doente. Porque o meu cérebro, ele envia para todo o corpo essa informação. Tá doente, tá doente, tá doente. Então, não é pensamento positivo. É agradecer a Deus sobre tudo aquilo que ele já fez. E agradecer a Deus o meu dia de hoje, o maná que ele me dá hoje. Eu só tenho arroz e feijão na minha casa. Obrigada, Jesus, porque eu tenho arroz e feijão. Obrigada, Jesus, por esse arroz e feijão. Sabe, às vezes a gente fica assim, nossa, olha aquela pessoa acabou de se converter. Vai me dizer que você nunca pensou isso. Aí eu vou dizer outra coisa. Você nunca pensou isso também? Parabéns. Glória a Deus pela sua vida. Mas várias vezes eu olhei assim, gente, aquela pessoa acabou de se converter. E olha como é que ela já está conseguindo, já avançou nisso, já avançou naquilo. É ou não é? A gente fica olhando assim,
Então, nossa, aquela pessoa ali já está avançando em várias coisas, eu tô aqui. E sabe por que muitas vezes aquela pessoa está avançando? Ela entendeu que ela precisa agradecer. E a gente está ali, ó. Ai, Deus. E o marido que você prometeu que ia chegar? E o filho que você prometeu que ia me dar, Deus? E a empresa que você prometeu que eu ia conseguir abrir, Deus? E essa causa na justiça, Deus? Todo mundo, as pessoas injustas, os ímpios, têm sucesso, as causas julgadas e tendo sucesso naquilo ali. E eu, há quanto tempo estou esperando? Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada, mas Ele fez tudo. E sabe, eu quero finalizar essa ministração dizendo: Ele não nos deve nada, mas Ele faz tudo. Ele é um pai que ama nos agradar, Ele ama nos é, oferecer o melhor. Mas sabe o que que Ele ama? Pensa aí, você tem dois filhos. Tem dois filhos. Um filho fala: Mãe, muito obrigada. É muito engraçado. Tem uma sobrinha de 3 anos, né? E a minha irmã faz uma coisa assim, bem bobinha, bem simples. E ela: Mãe, muito obrigada por você ter me trazido nesse lugar. Tão bonitinho. Ela fala: Mãe, tipo assim, 3 anos, gente. Aí eu vejo, por que que a gente vai perdendo isso, né? Por que que a gente vai perdendo isso? Mãe, muito obrigada por você ter feito esse macarrãozinho. Mãe, muito obrigada. Ela agradece pelas pequenas coisas. Por que que a gente perde isso? Por que que a gente deixa de agradecer pelas pequenas coisas? E aí, pensa aí, esse exemplo que eu estava dando aí. Pensa aí, você tem um filho que é tipo essa minha sobrinha, que agradece por tudo, pelo macarrãozinho que a mãe fez. Aquele macarrãozinho alho e óleo, que faz em 5 minutos. E aí tem um outro filho que você faz sei lá, vou pensar numa comida difícil de fazer, trabalhosa. É um bobó de camarão, que você tem que descasca o aipim, depois você tira a casca do camarão e faz não sei o quê, faz não sei, vários processos. Então, aí você fez um bobó de camarão que seu filho ama. E o seu filho? Ai, ficou tão bom não, mãe. Pensa, tu tem maior trabalhão, tu gasta dinheiro com camarão que é caro, e aí o teu filho... Aí a tua outra filha fica assim: ai, mãe, obrigada por esse macarrãozinho. Que no caso era só o macarrão, o alho e óleo que tu fez ali em 5 minutos. Dá mais prazer de você fazer comida para quem? É ou não é, gente? Não tô falando que, né, Deus ele pensa como a gente, mas pensa como que Deus ele ama ouvir a nossa gratidão porque a gente parece com ele, porque Deus tem essa natureza de olhar o bom, a parte boa das coisas. Eu já contei aqui, né? Eu via problema em cada coisa boa que acontecia na minha vida. Eu passei num processo seletivo gigantesco, assim, numa multinacional. E eu queria muito ter passado naquele processo seletivo, passei, entrei. Aí eu, ai, mas vou ter que acordar tantas horas. Ah, mas gente, eu era essa pessoa, tá? Eu via problema na bênção. Eu ficava com a lupa procurando problema na bênção. Mas em nome de Jesus, se tem alguém aqui ainda assim, que caça o problema com a lupa, dentro da bênção, você fica procurando problema, em nome de Jesus. Acabou isso, porque nós seremos aquelas que vamos reconstruir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E como que reconstrução é essa, Ana? Reconstrói o teu lar tendo base a gratidão. O teu lar, não estou falando só do lar, né, com a tua família, onde você mora, mas aqui, o teu coração, a tua mente, com aquilo que gera, que parece com Deus, sabe? Porque eu não tô falando isso para te chocar, mas realmente a reclamação, a murmuração, ela é terreno do inimigo. Ela não parece com Deus, não, porque Deus não murmura, gente. A reclamação, a murmuração é a adoração ao diabo. Que a gente nunca mais esqueça disso.
Quando a gente for pensar em reclamar de alguma coisa, opa, eu não vou adorar o diabo agora. Jesus, obrigada, Pai. Me ensina a ver, me ajuda a ver só aquilo que o Senhor está fazendo. Eu não quero ver aquilo que. Ah, Ana, mas você não está entendendo. Meu marido é muito bom, estou casado, mas você não está entendendo o que que é o meu marido. Que o Senhor te faça lembrar dos motivos que te fez casar com ele. Ah, Ana, você não está entendendo. Eu tenho 5 filhos, Ana. Dá um trabalhão que você se lembre que você era o teu sonho ser mãe. Ah, Ana, você não está entendendo. Eu acordo 5 horas da manhã para ir para esse emprego, não sei o quê. Eu pego o trem, eu pego o ônibus, eu pego não sei o quê. Quanto tempo você pediu a Deus por esse emprego, por essa porta? Então, que a gente olhe para essa parte e para parecer mais com o Senhor, a gente precisa olhar mais para Ele, passar mais tempo com Ele e fazer o que Ele faz. Reclamação parece com coisa de Deus? Quem foi o primeiro a reclamar na face da terra? Quem foi a primeira Qual foi a primeira reclamação? Foi do diabo. Ele não ficou satisfeito com quem ele era e ele queria ser como Deus. Você está entendendo? Que a reclamação é demoníaca. Então, nós temos muitos motivos para agradecer a Deus, muitos motivos. E como eu falei, mesmo que ele não faça mais nada na nossa vida, mais nada, nada, nós estamos muito na vantagem. Ele já fez tudo. Ele é tudo. Pensa, gente, eu não sei aqui, eu acho que eu já até dei esse exemplo aqui, mas sei que quem já teve ou quem tem asma, se você fica um pouco sem respirar, é terrível. Se você não tem ar, é horrível. Como é que você fica puxando ar? Se você tem um problema na perna, se você tem um problema na mão, se você tem um problema em qualquer coisa, você fica assim, gente, como é que aquela coisa simples assim, ó, de poder pegar uma coisa com a mão, eu não tô conseguindo. E a gente não agradece pelas pequenas coisas que nós temos. Então, que hoje o nosso coração seja encharcado de gratidão, mas não somente hoje, todos os dias da nossa vida, porque isso parece com o céu. E que se nada que eu falei aqui, se você não lembrar de nada, só lembra disso. Gratidão é adoração, a gratidão é adoração ao Senhor. E a reclamação é adoração ao capeta. Só lembra disso. Se você não lembrar de mais nada, lembra disso. Ele foi o primeiro a reclamar. E eu não quero seguir o exemplo dele. Ele não quis ser como, ele não quis ser o que Deus tinha criado ele para ser. Parece com alguém isso? Eita Deus. Não é isso que eu tô querendo dizer, gente, mas é um pouco também. Sabe, às vezes a gente fica assim, ah, mas eu queria ser isso, eu queria ser aquilo, eu queria. O inimigo, ele não queria ser o que o Senhor tinha criado ele para ser. Ele queria ser como Deus. Ele queria ser diferente do que Deus criou. A insatisfação gerou nele essa reclamação e a necessidade de ir contra, em oposição a Deus. Quando a gente reclama do que Deus nos deu, do que Deus está fazendo, a gente está indo em oposição a Deus. Isso é forte demais. Isso é pesado, é rebeldia. Ir contra, em oposição a Deus. Então, como eu falei, e como eu sempre falo, essa não é uma palavra de condenação, de culpa, mas essa é uma palavra para que a gente desperte e que a gente mude a rota, saindo de tijolos construídos em cima de ingratidão e reclamação, e a gente construa novos a partir da gratidão. Que os nossos filhos, netos, as próximas gerações sejam impactadas pelo testemunho, por aquilo que nós vamos contar. Ontem eu estava vendo um programa com o meu sobrinho e ele
E aí tava falando, um homem contando várias histórias, assim, respondendo perguntas e contando várias histórias. E aí eu tava pensando, aí o pai do, né, o pai do meu sobrinho, meu cunhado, tá vendo como é importante você estudar história? Porque o cara falou, o cara respondeu assim, quando eu estudo o passado, quando eu estudo a história, eu tenho mais entendimento do que pode acontecer no futuro e do que está acontecendo agora, porque muitas coisas se repetem. E conhecer o passado é importante. Não que você fique nele, mas que você entenda ali a sua raiz, a sua origem. O que que é que tá, onde você está baseada? A tua família te baseou, te colocou, construiu tijolos de ingratidão, murmuração e reclamação, medo, frustração, traição. Mais uma vez, eu não estou falando aqui sobre é, maldição hereditária, não estou falando sobre isso agora. Eu estou falando sobre aquilo que você, o ambiente que você foi criada. Tinha medo, tinha de alguma forma ali, não faça isso, porque isso? Aí você foi crescendo com medo, você foi crescendo reclamando de tudo, fazendo fofoca das pessoas, sentado no portão falando da vida de todo mundo. Se essa, se essa foi a tua raiz, a tua origem, você precisa destruir esses tijolos com força. E aí eu quero orar agora, para finalizar, e te convidar a fazer um ato profético, alguma coisa. Se você quiser, fecha sua câmera aí, quem tá com a câmera aberta, se você quiser, né? Se você quiser ficar com a câmera aberta, fechada, como você quiser. Mas faça assim, como se estivesse quebrando profeticamente isso, sabe? Quebre essas raízes. Peça a Deus, Deus me ajuda a quebrar isso. E eu quero ser essa reconstrutora. Aqui, como eu li em Isaías 58:12. Vocês serão conhecidos como o povo que reconstruiu seus muros e restaurou suas ruas e casas. Que possamos ser essas mulheres que reconstroem. A partir de nós, esses ciclos são quebrados. Ciclos de inveja, de traição, de frustração, de fofoca, maledicência, de reclamação. Ó, eu vou dar outro exemplo aqui, que não é um exemplo, é realidade. Minha avó era crente, eu já dei vários exemplos positivos dela aqui, né? Já falei que ela sentava no ônibus e já evangelizava todo mundo. Mas ela sentava para ver novela, antigamente as novelas não eram como hoje, né? Mas ela sentava para ver uma novela, qualquer coisa, e a minha avó ficava assim: Olha, espia só. Ela ficava assim: Espia só. Olha essa sobrancelha. Parece que nunca vai não sei o quê. Olha esse cabelo espichado. Ela ficava criticando ali todo mundo que ela via na televisão. Ficava assim, meu Deus do céu, minha avó fala de todo mundo que ela vê. Então a gente também tem as partes boas, né? Que a gente aprendeu com, né, com os antigos, vó, bisavó, tataravó. Mas também tem a parte ruim que a gente aprendeu com eles. Então eu fico assim, misericórdia. Isso é uma coisa que, graças a Deus, eu não carreguei isso. Porque isso me chama atenção. Eu fico assim, quando eu vejo alguém fazendo isso, eu falei, meu Deus, será que essa pessoa não está enxergando o que que ela está fazendo? É terrível isso. A gente ficar olhando uma novela, qualquer coisa. Graças a Deus, eu não vejo novela já há muitos anos. Mas eu estou dando exemplo de novela que era o que minha avó via. Você vê um filme, vê qualquer coisa, vê alguém na igreja, fica, gente, olha esse cabelo, parece uma espiga de milho. Olha essa boca, gente. Parece que essa mulher fez não sei o quê. Olha, você já viu? Conhece gente assim? Conhece gente assim? Que terrível isso. Isso, antigamente as pessoas faziam muito isso, né? Mas não vou falar que é só antigamente, porque isso hoje acontece muito ainda. Mas eu acho que hoje em dia as pessoas estão ouvindo muito mais, né? Estão aprendendo muito mais. E a internet também ensina muita coisa, né? E elas estão vendo quão terrível é isso, né? Mas pensa, gente,
O Senhor, a Bíblia fala isso. E a gente tem tudo aqui na Bíblia. A gente não aprende se a gente não quiser, né? A gente tem tudo aqui nos ensinando o caminho, né? Então, eu quero, como eu falei, quero finalizar aqui. Passou mais do que o tempo, porque normalmente são as nossas ministrações, mas eu quero finalizar aqui essa ministração agora, orando, né, e declarando esses muros ao chão. E pensa aí agora, enquanto eu estiver orando, você vai declarando os muros da tua mente que estão, coisas que precisam ser derrubadas, que vieram lá dos teus antepassados, sabe? Avós, bisavós, tataravós, da tua mãe, tias, que colocaram medo em você, fofoca, que plantaram fofoca, inveja, vaidade, qualquer coisa ruim que você sabe aí, cada um sabe de si o que que é que, né, que carrega ainda. Então, eu vou orando e você vai colocando isso diante de Deus, vai falando isso para Deus. Deus, em nome de Jesus, leva, eu estou quebrando isso agora, quebra aqui, Senhor. Porque sozinha nós não conseguimos fazer isso. E nós vamos reconstruir juntas esses tijolos, baseados na gratidão. Na gratidão. Em nome de Jesus. Pai, obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Porque nós não somos mais escravas, Pai. Escravas do pecado, escravas de coisas que não têm jeito, não têm solução. Pai, nós somos livres, nós fomos libertas e o Senhor nos chamou para viver em liberdade, Pai. Então, em nome de Jesus, agora, Pai, todos esses muros, esses tijolos que foram construídos baseados em fofoca, maledicência, mentira, inveja, em reclamação, murmuração, Pai. Em nome de Jesus, nós renunciamos isso, nós colocamos por terra isso, nós jogamos por terra isso em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, quebra em nós, Pai. Essas raízes, quebra em nós, Pai, arranca isso de nós. Pai, desfaz, quebra completamente isso, Pai. E nos ajuda a perceber, Pai, se porventura existe alguma coisa em nós que nós não percebemos do nosso passado. Pai, que nós queremos ser aquelas que reconstroem, Pai, muros baseados na gratidão, Pai. Em nome de Jesus, na gratidão. Pai, tudo aquilo que nós aprendemos que não vem de ti, tudo aquilo que nós aprendemos que tem uma origem do mal, uma origem, Senhor, em ensinos, Pai, que não vem do céu, Pai. Em nome de Jesus, agora nós quebramos, Pai. E nós declaramos que agora, Pai, nós somos reconstrutoras. Reconstrutoras. Nós vamos reconstruir baseadas na fé, na gratidão, na esperança, no amor, não mais na mentira, não mais na inveja, não mais na murmuração, não mais na reclamação. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós agora fazemos parceria com o céu e nós nos desaliançamos, nós arrancamos da nossa mente, em nome de Jesus, toda mentira. Senhor, nós sabemos que eu digo que nós arrancamos, Pai, pelo teu Santo Espírito, porque nós sozinhas não conseguimos fazer nada, mas pelo teu Santo Espírito, nós declaramos em nome de Jesus que nós quebramos pelo teu nome, Pai. Todo esse espírito de fofoca, todo espírito de maledicência, todo espírito de murmuração, espírito de medo, cai por terra agora, em nome de Jesus. Pai, nós recebemos a tua verdade na nossa mente, Senhor, a verdade da tua palavra, em nome de Jesus, Pai. Senhor, e nós fazemos parceria com o que o Senhor diz a nosso respeito. Senhor, aquilo que o céu diz a nosso respeito, Pai. Em nome de Jesus, aquilo que nós fomos criados para ser, para fazer, Pai. Em nome de Jesus. Pai, nós nos arrependemos, Pai, nos arrependemos, Pai, por esse histórico, Senhor, de murmuração. Nós nos arrependemos, Senhor, nós renunciamos, Pai.
Do fundo do nosso coração, nós renunciamos, Pai. Porque agora nós realmente compreendemos, Senhor, que isso é adoração ao inimigo e nós não fazemos parceria com isso, Pai. Senhor, nos perdoa por isso, nos perdoa, Pai. Senhor, agora, Senhor, nós te pedimos que coloque em nossa boca, Pai, um canto de alegria, um cântico de alegria. Senhor, que coloque na nossa boca todas as vezes que vier a murmuração na nossa mente. Senhor, que nós possamos lembrar, Pai, disso que é a gratidão que adora ao Senhor e que a murmuração adora ao inimigo. E que nós possamos, Pai, lembrando disso, Pai, que nós possamos escolher agir corretamente, adorando ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, eu concordo com a oração de cada uma aqui, Pai. Eu concordo, Pai. E nós selamos, Pai. Aqui, Senhor, o que aqui está ligado aqui nessa terra, nós ligamos com o céu, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todo o histórico de mentira, todo o histórico de murmuração, de condenação, de culpa, de traição, Pai, de vaidade, de orgulho, agora nós renunciamos e, e nós declaramos que nós somos quem o Senhor diz que nós somos. E nós vamos dizer e nós vamos testemunhar para as próximas gerações a bênção e não a maldição. Nós vamos declarar vida, bênção e não morte, e não maldição, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Glória a Deus. Meninas, eu vou parar aqui essa gravação e aí você fica à vontade para falar. Peraí.